Na Semana do Amor trago-te este vídeo para falarmos realmente sobre relacionamentos, aqueles que são os nossos grandes mestres nesta evolução, que são também, por isso, um dos grandes desafios que nós enfrentamos. E vamos falar sobre as relações tóxicas, relações kármicas, almas gêmeas e realmente como é que podemos trazer aqui mais consciência e melhorar os nossos relacionamentos. Sejam então muito bem-vindos. Se é a primeira vez que aqui estão ou se vieram cá parar de paraquedas, eu começo a apresentar-me. Eu sou a Bé, co-criadora e terapeuta da Maga Holística. A Maga Holística é um espaço de autoconhecimento e espiritualidade na prática, onde procuro muito desmistificar tudo isto que está associado à espiritualidade e, sobretudo, trazer a espiritualidade para uma implementação na matéria de uma forma prática, não dividindo tudo aquilo que é espiritual de tudo aquilo que é material, porque nós somos seres espirituais, mas também vivemos na matéria, num corpo físico. E então, tudo aquilo que te vou falar é baseado nos meus estudos, na implementação prática através das minhas terapias, daquilo que observo também em consulta e em sessão, e muito deste percurso que eu própria tenho feito também nesta escola Terra. E por falar nisso, se realmente encararmos a Terra como uma escola, podemos dizer que os relacionamentos, sobretudo os afetivos íntimos, mas não só, são realmente grandes professores que vêm aqui, de alguma forma, ajudar-nos no processo evolutivo da nossa alma. Se de alguma forma isto ressoa contigo, fica até o fim e comenta-me também. Aproveito então para te convidar para me seguir nas redes, também para deixar like neste vídeo e eventualmente subscreveres o canal ou comentares-me aqui o que é que achaste ou quais são os principais desafios que enfrentas nos teus relacionamentos. Eu sinto que faz sentido começar por um tema que eu julgo que está muito romantizado, que é o tema das almas gêmeas, das chamas gêmeas, das meias laranjas, das relações kármicas. Então, começando por esta questão das relações kármicas, que são relações que trazem memórias de vidas passadas, pessoas às quais estivemos conectados no passado e que por isso às vezes trazem aqui um bocadinho mais de desafios. Pegando então, para começar, nas relações kármicas, aquelas relações que de alguma forma não começaram nesta existência, não é? E com a qual trazemos alguns desafios e algumas memórias de vidas passadas, realidades paralelas, aquilo que quiserem acreditar e como quiserem chamar. Então, partindo do princípio que vimos de uma unidade, que somos todos um, a experienciar-nos de forma dividida nesta coisa que é o nosso corpo físico, nós acabamos invariavelmente por estar todos conectados. Então, toda e qualquer relação que nós estabeleçamos, uma vez que vimos da unidade, acaba por ser uma relação kármica, porque já trazemos uma conexão com aquela existência, com aquela alma, porque em essência todos somos um. Então, muitas das vezes atribuir a estas questões kármicas e que nem precisamos de ir para vidas passadas e podemos basear-nos só nesta nossa realidade para justificar alguns dos desafios que trazemos nas relações, acaba por ser muito redutor e acaba eventualmente por nos dar desculpas para comportamentos que nós vamos tolerando, que vamos perpetuando e que vamos permitindo que se continuem a manifestar e que não são satisfatórios para nós, mas como são kármicos, está tudo bem. É necessário olhar para isto com algum pragmatismo, olhar para isto com alguma seriedade e sobretudo com os pés na terra, porque o facto de haver um compromisso entre duas almas, de virem aqui de alguma forma intercambiar aprendizagens, porque noutra vida eu magoei aquela pessoa, eu abandonei aquela pessoa e então ela vem mostrar o que é ser abandonado, o que é ser. Depende
da nossa capacidade de aprendizagem, de olhar, de ter consciência daquilo que nos está a ser ali chamado a atenção para ser apreendido, para realmente quebrar aquele ciclo. E muitas das vezes, e muitas das lições kármicas que vêm nestas relações têm a ver com não só a aprendizagem inerente a todo o processo, mas também com a imposição de limites, porque depois lá está, como há o reconhecimento de alma, como há aqui algum sentimento de dívida para com a pessoa, nós temos tendência a perpetuar estas relações para além daquilo que é necessário. Então, estabelecer limites, o perceber que aquilo, sim senhora, nos trouxe uma aprendizagem e que não é por ser kármico que temos que romantizar e levar aquela pessoa quase como castigo até o final da nossa vida, até o final da nossa existência e sofrer naquele processo, acaba por ser muito, muito, muito benéfico para a nossa evolução e também para a manifestação de uma relação que realmente nos seja prazerosa, que seja satisfatória e que nos leve a uma maior expansão. Outra das questões que é muito falada quando se fala em relacionamentos é a questão das almas gêmeas, ou chamas gêmeas, ou meias laranjas, ou aquela ideia de que existe alguém que nos vai complementar, que normalmente é tida como uma única pessoa. E eu, aproveitando esta semana, também fiz uma publicação sobre sinais que encontraste uma alma gêmea. Era para ser uma publicação que sobretudo nos fizesse refletir, porque realmente aquela ideia daquele relacionamento idílico, por muito que estejamos com uma pessoa muito compatível connosco, nem sempre é fácil de alcançar e nem sempre estamos a viver aquilo 24 horas por dia, 365 dias. Porque realmente as relações trazem desafios e se nós temos desafios às vezes em relacionar-nos connosco mesmos, com o outro, isso ainda é exponenciado. E se nós estamos em processos internos de autocompreensão, de autoconhecimento, de escavação, digamos assim, daquela que é a nossa personalidade, estarmos à espera que o outro conviva connosco sempre no mesmo registro e que nós também sejamos essa alma gêmea para o outro, com todos aqueles critérios, eu acho que é um bocadinho romantizado e surrealista. Eu costumo dizer que a Disney fez duas coisas muito más. Uma é achar que todas as bruxas são feias e más e nem sempre é assim. E a outra é realmente romantizar as relações e normalmente as histórias acabarem-nos felizes para sempre, sem entrar nos grandes detalhes que é depois a eventual maternidade, o coabitar a dois, o lavar a louça, o dividir tarefas, etc e tal. E todos os desafios, quem é que trabalha, quem é que cuida dos putos, e tudo aquilo que vem normalmente, depois de uma relação. Mas voltando aqui às almas gêmeas, um dos conceitos muito importantes que eu aprendi no Theta Healing e que realmente me faz todo o sentido é que nós não temos uma só alma gêmea, nós temos várias almas gêmeas. Nem sempre estas almas gêmeas são almas gêmeas que vêm aqui no felizes para sempre, nem sempre a relação com estas almas gêmeas é pacífica e é serena, mas isso não faz com que esta alma gêmea não seja realmente uma alma gêmea, das quais existem, às vezes, dezenas de almas gêmeas. Então, digamos que estas almas gêmeas são a pessoa mais compatível connosco naquele momento. É a pessoa que, de acordo com o nosso estado evolutivo, com o nosso nível de vibração, mais nos vai ajudar para que possamos elevar essa vibração, melhorar a nossa postura, manifestar relacionamentos que realmente nos tragam proveito, felicidade e harmonia e que nos levem realmente a este aperfeiçoamento do ser. Partindo deste princípio, eu posso-vos falar de algumas coisas que já encontrei, que são as pessoas certas encontrarem-se na altura errada. E às vezes isto acontece porque se nós temos livre-arbítrio
e por vezes damos por nós em relações como se fossem uma roda do hamster, em que andamos, muda o personagem, mas nós continuamos no mesmo padrão, a repetir os mesmos exemplos, a receber a mesma coisa do outro, a passar pelos mesmos desafios na relação, porque na verdade a relação mudou, a pessoa com quem estamos é outra, mas realmente nós não retiramos dali a aprendizagem. Então, digamos que nós temos aqui um bocadinho de livre-arbítrio no próprio processo de aprendizagem. Então, imaginemos que eu manifesto 3 ou 4 relações, todas com o mesmo padrão, eu não consigo sair dali, da roda do hamster, perceber qual é a aprendizagem ali, e de repente encontro uma daquelas que seria a minha alma gêmea e que, por sua vez, fez um caminho um bocadinho mais proveitoso do que o meu e está num outro nível evolutivo, num outro nível de consciência. Acham que nós vamos ser compatíveis? Apesar de haver esta grande atração? Muito provavelmente não. Ou a relação será pautada por muitos desafios. Eu hoje apercebo-me na relação que tenho que se eu tivesse manifestado esta pessoa há 20 anos atrás, que muito provavelmente não ia resultar, porque eu não me conhecia como conheço, eu não iria tolerar, eu daria importância a determinadas coisas que hoje eu já percebi que são irrelevantes. E às vezes até mesmo se olharmos para relacionamentos que nós terminamos no passado por causa disto e daquilo e vemos quanto aquilo hoje já não nos afetaria, mas na altura mexia mesmo connosco e nós acabámos por pôr um fim ao relacionamento exatamente por isso. Então, esta questão da romantização da alma gêmea, de achar que é uma única pessoa, que é a pessoa com quem vamos casar e ser felizes para sempre, venho aqui propor-te realmente romperes com este estigma e perceber que esta alma pode ter um papel muito, muito, muito importante e ser uma alma gêmea a cumprir um determinado propósito num determinado período da tua vida. E isso não quer dizer que tenham que viver felizes para sempre. Uma das coisas que eu e o meu marido muitas das vezes dizemos que é ai que sejam felizes para sempre, que vocês merecem. Nós dizemos sim que sejamos felizes, mas não necessariamente juntos, porque se um dia percebermos que o caminho um do outro se desencontrou, que tenhamos realmente capacidade para reconhecer isso, podendo manter a união para além da relação formal, não é? Para além daquilo que chamamos de casamento, de namoro, do que for. Ter esta consciência e esta noção de que não existe uma só alma gêmea, que há várias, e que realmente cada uma das pessoas que se cruza no nosso caminho nos prepara para esse encontro, se é que algum dia ele se vai dar, se é que ele existe, e não desvalorizar, mas também não ficar demasiadamente apegados a determinada pessoa porque era a nossa alma gêmea. Acaba por nos facilitar muito o processo e também sentir que não estamos aqui à procura de uma agulha num palheiro, porque esta alma gêmea também está à tua procura. Então, mais tarde ou mais cedo, este encontro acaba por se dar e a melhor coisa que pode acontecer é realmente estares preparada, estares num nível evolutivo, num nível de consciência elevado que te permita usufruir desta relação com tudo aquilo que ela tem para te dar. Um outro termo muito utilizado nos relacionamentos tem a ver com a questão das relações tóxicas. Há que perceber aqui até que ponto é que a relação é tóxica e não se trata de uma relação abusiva e este processo de abuso muitas das vezes exige muito mais do que terapia, do que autoconhecimento e realmente aqui uma intervenção mais profunda, não é? Por isso também apelo ao vosso discernimento para perceberem do que é que estamos a falar. Se estamos a falar de um relacionamento realmente tóxico, se estamos a falar de uma relação abusiva e que aí requer outras coisas.
Eu não gosto muito do termo tóxico, até porque o termo tóxico normalmente leva-nos a projetar lá fora como se o tóxico fosse alguma coisa que viesse de fora, mas gosto de substituir o termo tóxico por relações inconscientes, digamos assim, em que se houver vítima, se houver agressor, em papéis que normalmente se intercambiam, nem um nem outro tem consciência realmente do que é que está ali a acontecer na relação. E este papel de olharmos para o outro como alguém consciente no próprio processo, que está a viver a relação de acordo com a nossa vibração, de acordo com a forma como nós permitimos que essa própria relação se manifeste. Tudo isto vai fazer com que o sentimento de compaixão e de acolhermos e não entrarmos neste sentimento de luta ou fuga faça com que a relação possa ser proveitosa naquilo que ela tiver que nos dar e não necessariamente para continuar como relação. Então acho que o primeiro ponto será trazer consciência, trazer lucidez, trazer coerência àquilo que estamos a viver e realmente olhar para a relação não desde um ponto de vista tóxico, esta relação é tóxica e faz mal e por isso ativo o meu mecanismo de defesa ou fuga e preparo-me para lutar ou fugir, porque é assim que biologicamente estamos preparados para agir quando alguma coisa nos afeta, é fugir ou lutar, mas sim para trazer aqui compreensão, acolhimento e eventualmente transcender, elevar esta relação para outro nível ou realmente curá-la, perceber o que é que existe aqui, honrar, agradecer e seguir caminhos separados, não é? Como disse aqui logo no início, os relacionamentos são realmente aqui os nossos grandes testes, os nossos grandes professores, os nossos grandes mestres nesta jornada evolutiva. E se nós olharmos para o nosso parceiro, para a nossa parceira, para também outro tipo de relações, não é? Relações laborais, relações de amizade, que estabelecemos como mestres e não como alguém que está ali a atacar-nos e a fazer mal, mas a dizer, ok, o que é que o professor está aqui entre linhas a dizer que vai sair no teste e que eu tenho mesmo que estudar? Olhar com esta curiosidade, com este olhar que vê para além daquilo que realmente os nossos sentidos muitas vezes percebem, ajuda-nos a trazer esta consciência, esta lucidez para o relacionamento e a vivê-lo desde um sítio mais proveitoso que seja, mais harmonioso, mais elevado, porque nestes relacionamentos inconscientes ou tóxicos, cada uma das pessoas age e reage de acordo com o seu ego, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas feridas e procurando suprir os próprios vazios que a pessoa tem. Então, em vez de partirmos para a projeção e para o julgamento, percebermos o que é que aquilo nos está a ser mostrado. E às vezes é só isto. Aprende a impor limites. Aprende a declarar: eu quero mais para a minha vida do que isto. Aprende a reconhecer que não é ali que consegues ir colher aquilo que procuras. Ou aprende realmente a amar-te, a gostares mais de ti. Uma das grandes queixas nos relacionamentos e que muitas das vezes me chega, sobretudo de mulheres por parte dos homens, é a falta de atenção, a falta de carinho, a falta de romantismo. Mas eu gostava que ele fosse mais mimoso, gostava que me surpreendesse, que fosse mais romântico. E quando nós nos fazemos perguntas do género, mas ele alguma vez foi romântico? No início da relação, sim, ok, ali, depois de conseguir a donzela para o casamento, ele era romântico, isso foi um padrão que se alterou, ou realmente a pessoa nunca foi assim? Ele sempre foi pessoa que ligava constantemente e agora mudou? Ou é uma expectativa que nós criamos na outra pessoa?
E ela nunca foi assim, ai, mas eu gosto tanto dele, mas só gostava que ele fosse mais assim. Então, se calhar muitas das vezes nós não gostamos realmente da essência da pessoa. E nós estamos ali numa projeção de um príncipe idealizado, que nunca foi isto, e nós apegámos-nos àquela ideia e não desistimos da ideia, embora tínhamos lido logo na capa que aquele livro era sobre gastronomia e não sobre pecuária. Mas ainda assim, nós comprámos o livro de gastronomia a achar que íamos encontrar lá informação sobre uma outra área qualquer. Então, trazer esta consciência de até que ponto é que eu não projetei idilicamente uma pessoa que não é a pessoa que eu tenho ao meu lado, acaba por ser aqui um primeiro passo de reconhecimento de que realmente estamos a viver um relacionamento baseado nas expectativas e que a chamada toxicidade pode vir destas expectativas que nós criamos. Trazermos então este olhar para o outro como mestre realmente ajuda-nos muito e tentar perceber de que forma é que não estamos a projetar carências nossas no outro e à espera que o outro venha a realmente encher um copo vazio e que eu própria não coloco lá água, não é? Muitas das vezes esperamos que o outro nos venha dar atenção, que o outro nos venha dar amor, que o outro nos venha completar, que o outro nos venha preencher. E esquecemos de nos amar a nós, de nos preencher a nós, de nos completar a nós mesmos. Eu comprei um prato em forma de coração para colocar o meu almoço todos os dias, que normalmente é um almoço sem muito tempo, meio corrido, mas que me lembra de que aquele momento é o meu momento romântico comigo, em que eu me estou a nutrir fisicamente e a trazer este arquétipo do autocuidado, do amor, através daquela representação de um prato em coração. Não procurando e não tentando que seja o outro a suprir-me. Se um dos dias o meu marido chega a casa, ou eu chego a casa e ele me preparou um piquenique no quintal, imaginemos, uma coisa mais fora do normal, eu não vou olhar aquilo como uma necessidade minha, mas como um agrado que ele me faz. Porquê? Porque o meu copo de autocuidado estava preenchido. E isto não quer dizer que a gente não espere e não agradeça os atos românticos do outro, mas vamos conseguir desfrutar muito mais deles, vamos conseguir nutrir-nos muito mais destes atos românticos quando o nosso copo de romantismo, de amor próprio, de mimo, de cuidado, de escuta, o outro não me escuta. Mas quantas vezes tu te escutas a ti? Tu falas contigo ou tu estás ali à espera, ansiosa, que o outro chegue para realmente depositares ali todos os teus pensamentos, muitas das vezes muito pouco ordenados, muito pouco pensados, e despejar o saco para cima do outro? Quando tu própria não te escutas, não te ouves, não te analisas, e tu escuta-lo. Às vezes são perguntas que nos podem doer bastante e que nos podem levar para um sítio de autorreflexão e até que ponto é que nós não estamos também sendo tóxicos. Às vezes não somos só nós que aprendemos a necessidade de impor limites, mas também o outro precisa, na sua jornada evolutiva, que lhe imponham limites, porque estes encontros não se dão por mero acaso. Há aqui quase como que uma combinação entre um ímã e um frigorífico em que são atraídos pela ressonância, pela forma como vibram. Então, se nós temos necessidade de ser escutadas, por que não abrirmos-nos à escuta também do outro? Primeiro à nossa própria escuta e depois à escuta do outro. Como é que correu o teu dia? Hoje pensei isto, isto e isto. O que é que tu pensas sobre isso? Não só aquela entrega. E isto com as crianças vê-se muito. Nós temos que estimular a forma como eles falam connosco, porque se eles chegarem da escolinha e nós perguntarmos, então como é que correu a escola? A resposta vai ser bem.
Então, a forma de dar volta a isto é realmente tornarmos-nos bons ouvintes e fazermos o outro sentir que nós realmente o queremos escutar. E naturalmente o sentido empático, porque a nossa vibração está a mudar, vai fazer com que o outro nos escute mais, com que o outro se sinta ouvido também, porque muitas das vezes nós parecemos os personagens do mito da Torre de Babel, em que cada um fala a sua língua, em que ninguém se entende, porque nós não estamos realmente a escutar. Outra das questões que muitas das vezes surgem nestes relacionamentos menos harmoniosos e que, mais uma vez, a maioria das minhas clientes são meninas, não é? A minha tribo é composta praticamente e maioritariamente por mulheres, mas uma das questões que muitas das vezes vem é realmente a questão de a pessoa se sentir muito sozinha e sentir que carrega todas as responsabilidades da família às costas. É muito, muito, muito importante, seja um relacionamento heterossexual ou homossexual, trazer o equilíbrio das duas polaridades. Nós vivemos numa sociedade em que a polaridade feminina, sobretudo, veio aqui acumular muita energia masculina e nós acabamos por vivenciar muitas das vezes num único ser muito mais energia vocacionada para o fazer e menos para o sentir, muito mais da ação e menos da recepção. Então esta capacidade de perceber que se calhar a minha energia feminina e masculina está desequilibrada e que isso está a fazer com que o outro não tenha espaço para agir e para assumir o papel que a polaridade supõe, o papel que lhe compete, e que isso acaba por trazer desarmonia à relação, porque eu energeticamente estou ali a ocupar os dois espaços. Então obviamente que se energeticamente eu ocupo esses espaços, o espaço da recepção e o espaço da ação, o espaço mais vocacionado para esta energia cuidadora e o espaço mais vocacionado para a energia que supra as necessidades desde um ponto de vista material. Se eu estou a abranger todo este espaço a nível energético, é muito normal que não sobre espaço para o outro se encontrar aqui em termos de ação e vai colocar-se num papel de acomodação em que não age. Mas a verdade é que se calhar eu também não dou espaço para esta pessoa agir. E quando crio este espaço, também é normal que a pessoa não vá fazer as coisas exatamente da mesma maneira que eu faria. Então, mais uma vez, entramos no julgamento. Se não for eu a fazer, as coisas não ficam bem feitas. Se eu não for fazer, ninguém faz. E nós damos ao outro o espaço e o tempo que o outro precisa para realmente desempenhar essa tarefa, para fazer essa ação, para exercer aquilo que nós achamos que tem que ser feito. Nós permitimos que o outro faça as coisas da maneira como tem que fazer, ou nós esperamos que o outro faça as coisas como têm que ser feitas, como nós achamos que têm que ser feitas? Todas estas perguntas elevam-nos e trazem-nos consciência a estes relacionamentos que muitas das vezes são vividos desde um ponto de vista inconsciente. Eu falo das minhas necessidades ao outro, ou eu espero que o outro adivinhe? Eu percebo que necessidades é que eu tenho e porque é que eu as tenho? Ou eu simplesmente estou lá na reclamação? E é verdade que se as relações nos ajudam a ver aqui os pontos cegos e também os pontos de evolução nossos, certamente o outro também tem esses pontos cegos e esses pontos de evolução. Mas a única pessoa que nós podemos mudar neste processo somos nós mesmos. E se nós continuarmos neste trabalho de tentar mudar o outro, não só nos frustramos, como estamos a viver relações profundamente insatisfatórias para nós e como estamos a fazer com que esta relação não nos sirva de nada. E não consigamos perceber qual é realmente o papel daquela relação na nossa jornada evolutiva. Então o grande convite é realmente este. É trazer esta consciência às relações.
É trazer esta consciência à vivência do relacionamento afetivo íntimo em contexto de casal e perceber até que ponto eu não estou a ser permissiva ou até que ponto é que eu não quero assumir todos os papéis, até que ponto é que esta pessoa não me dá amor ou até que ponto é que eu estou excessivamente carente de mim própria e espero que o outro venha suprir esta necessidade. Muitos de nós também alimentamos no relacionamento quase o nosso propósito de vida e o acharmos que todo este movimento e esta abundância do universo, inclusivamente ao nível das relações, acaba ali e que temos que ficar ali porque é aquele relacionamento, porque é naquelas circunstâncias, porque temos, poderá fazer com que fiquemos no relacionamento mais tempo do que aquele que seria necessário. Ficar então por isso tentando mudar o outro, tentando impor às vezes os nossos desejos sem sequer os comunicar ao outro e querendo fazer da relação uma coisa que ela não é, faz com que, obviamente, um relacionamento se torne tóxico porque estamos insatisfeitos, porque não estamos bem. Então aqui o objetivo é realmente perceber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, colocar os nossos pontos fortes ao serviço do outro e aceitar também que o outro coloque os pontos fortes ao nosso serviço e que se possa fragilizar para que nós possamos entrar nesse espaço, mas tantas vezes entramos nesse sistema de fuga ou luta que acabamos por não perceber como é que esta troca se deve dar de uma forma saudável. Para quem viveu relações tóxicas e de alguma forma tem dificuldade em limpar estas memórias para poder manifestar uma nova relação mais saudável, para quem sofreu relações abusivas, para quem teve num relacionamento muito inconsciente que acabou aqui por deixar fortes mágoas, há que fazer aqui um trabalho profundo de ressignificação. Há que fazer aqui realmente todo um processo de identificação destas ervas daninhas, de as arrancar pela raiz, de preparar o solo, para que possamos escolher uma semente que nos dê os frutos que nós queremos de uma relação, não é? Porque às vezes plantamos uma laranjeira e queremos colher pêssegos e isso simplesmente não vai acontecer porque aquela semente contém a informação para ser uma laranjeira e não um pessegueiro. Então, para que possamos depois escolher ou encontrar a semente que vai de acordo àquilo que pretendemos escolher, mas é realmente aqui um trabalho de ressignificação profunda e muitas das vezes nestes processos terapêuticos fala-se em perdão e tudo bem que muitas das vezes fomos nós que nos violamos, fomos nós que estávamos a abusar e a permitir-nos em primeira instância. E o processo até de gratidão para com o nosso abusador, para com a pessoa que nos magoou, pode ser um processo que não é fácil e que muitas das vezes por esta questão do próprio processo de cura, às vezes um bocadinho padronizado, em que tens que perdoar e tens que agradecer e faz o pono, não tirando obviamente todo o mérito e todo o grandioso que pode ser este processo, muitas das vezes pode nos colocar numa postura de sermos o nosso carrasco. Então eu gosto muito de apelar aqui ao sentido de responsabilidade. Ok, entrou alguém na minha casa, que eu abri a porta, a pessoa vinha com os bolsos cheios de lixo, espalhou o lixo na minha casa e a seguir foi embora. E realmente a culpa foi minha que abri a porta, a culpa foi minha que permiti que a pessoa estivesse ali a espalhar lixo. Eu posso até nem lhe conseguir agradecer e dizer obrigada por despejar-se aqui o lixo, porque eu vi quão vulnerável era e quanto deixei a porta aberta e quanto... E às vezes nós não estamos nesse sítio de consciência, mas a responsabilidade de limpar esta casa e retirar o lixo aí de dentro é nossa. Então, apelar a este sentido de responsabilidade
é muito importante. E o processo de perdão. E nós muitas das vezes cingimos-nos ao perdão, quase um bocadinho dentro desta educação muito religiosa, em que vemos aquele gesto de dar a outra face e vemos o perdão como quase abraçar a pessoa e ser assim super permissiva novamente no nosso espaço. Mas o perdão pode acontecer sem que nós tenhamos a necessidade de acolher novamente a pessoa na nossa vida ou até de lhe agradecer na cara, não é? O perdão aqui trata-se de um processo interno, de eu hoje quando penso naquela pessoa é-me indiferente, eu já não tenho mais mágoa. E o perdão é para nós, não é para o outro. O outro muitas das vezes já seguiu a própria vida e está-se a marimbar se nós perdoamos ou não, às vezes já nem sequer se lembra de nós. E nós continuamos com aquele livro aberto, na última página, já sem letras, sem nada para ler, e insistimos em não fechá-lo. E às vezes este processo de perdão é justamente o fechar o livro e colocá-lo na prateleira. Nem sempre é fácil, por isso é que existem terapeutas abençoados, sejamos e somos, para realmente facilitarem todos estes processos e não pôr a carruagem à frente dos bois, é meio caminho andado. Uma outra questão que me foi feita na caixinha de perguntas que deixei no Instagram e que acho que é importante falar sobre ela, tinha a ver com as questões da monogamia, poligamia, poliamor e que de alguma forma vão também de encontro à questão da traição, não é? Eu acho que tentarmos encaixar os relacionamentos, como tentar-nos encaixar a nós, em caixinhas, em devias, em regras, em formatações, muitas das vezes pode nos levar para sítios onde não cabemos. Eu já acompanhei pessoas que num processo de libertação da posse envolveram-se em relacionamentos poliamorosos, poligâmicos, em que realmente não estavam confortáveis lá e obrigavam-se a estar lá porque aquele sentimento de posse e de pertença de alguma forma elas rejeitavam e então envolviam-se de uma forma aberta nas relações, mas depois não tinham estrutura para lidar com isto. Houve um argumento que uma vez me disseram acerca do poliamor, uma pessoa que é um grande mestre e que tem 4 filhas, e que me disse: se nós conseguimos amar de forma incondicional mais do que um filho, o mesmo também se deveria aplicar aos relacionamentos amorosos, porque tudo o que não implique isso é posse, é este sentimento mais fechado. No entanto, nem todos temos este nível de entendimento e forçarmos-nos a estar num sítio onde não cabemos realmente pode ser muito incómodo. Seja ele forçarmos-nos a estar numa relação poligâmica ou poliamorosa porque gostamos tanto da pessoa que preferimos dividi-la com alguém do que abdicar dela, seja porque realmente sou New Age e o poliamor faz muito mais sentido nesta nova era, seja por o que for, mas se nós não estivermos confortáveis, pode ser extremamente desafiante. Seja estarmos em relações monogâmicas em que nos obrigamos a estar com uma pessoa só e de alguma forma algo em nós nos diz que deveríamos viver de uma forma mais expandida. Então tem a ver com esta questão de tentarmos caber na caixa. Eu pessoalmente digo, se a comunicação numa relação monogâmica já é tão difícil, imagina uma relação poliamorosa, este nível de consciência, de comunicação, tem que ser super exponenciado e muito presente, não é? Durante todo o processo. No entanto, lá está, eu não sou a única no mundo. A minha forma de ver as coisas e de viver as coisas não está mais ou menos certa.
é minha e eu tenho que viver de acordo com isso. E seja isso, seja realmente a imposição de aquela questão. Eu estou bem no relacionamento, mas agora nós já devíamos casar e ele não quer casar e eu já não estou lá bem. Ok, mas porquê é que tu queres casar? Tu estás bem assim? Queres manter esta relação? Vais casar porque o padrão diz namoramos 4 anos, 3 anos, 2 anos, o que for, a seguir casamos, a seguir temos filhos, ou é porque realmente tu queres compartilhar este contrato com alguém? Somos namorados, cada um vive na sua casa, de vez em quando vamos para a casa um do outro e estamos bem assim, mas ao mesmo tempo há aqui uma pressão. Então, muitas das vezes, nós estamos realmente a viver as relações desde aquilo que é correto e que é muito volátil e muito pouco conciso, porque a nível cultural isto é matriz, não é? Não, não é única, então nós nem precisamos de pensar noutras realidades, ter aqui uma grande expansão a nível espiritual. Basta-nos ler um bocadinho sobre outras culturas e perceber que realmente o conceito da forma como as pessoas se relacionam, se casam, coabitam ou não, é muito de uma sociedade num determinado período de tempo, não é? Há sociedades onde os parceiros não se conhecem até ao dia do casamento. Há sociedades em que as mulheres vivem sozinhas e os homens são meros prestadores de serviços e de sêmen. Há sociedades onde os homens têm mais do que uma mulher e isso é perfeitamente aceitável. Então, muitas destas formatações têm exatamente a ver com esta questão do social e em tudo o que implica esta nova era e esta nova emergência de consciência, realmente há que repensar se nós não estamos aqui a querer nos enfiar também numa caixinha imposta por alguém e muito pouco pensada. Vou partilhar convosco uma história a este propósito, que era sobre uma rapariga que se começou a questionar porque é que a mãe partia o peixe em 3 bocados. Quando comia um peixe, ela dividia a cabeça um bocadinho depois do rabo e dividia o peixe em 3 partes. E ela começou-se a questionar e aquilo inquietava tanto que às tantas perguntou: Oh mãe, escuta lá, porquê que divides o peixe em 3 partes? E ela disse-lhe: Pois não sei, mas a avó sempre fez assim, ensinou-me assim, eu continuei a fazer assim. E ela foi então perguntar à avó. E a avó disse-lhe: Pois filha, mas ainda partem o peixe em 3 partes na tua casa? Sim, avó. Mas porquê é que se parte o peixe em 3 partes? Olha, filha, é que na casa da avó, na altura, não havia nenhuma travessa em que o peixe coubesse inteiro. Então nós partíamos-lo em 3 partes para caber na travessa. Então às vezes as coisas são assim porque são assim e porque nós continuamos a fazer da mesma forma. A partir do momento em que nós questionamos as coisas, muitas das vezes levantam-se aqui processos que podem levar a uma mudança e a uma maior satisfação de ver um peixe inteiro na travessa, não é? É um bocadinho isto que vos queria passar. Esta é a minha verdade, é a minha visão disto que são as relações. É um bocadinho um levantar de véu muito superficial, porque realmente nós temos aqui possibilidades para mergulhar muito fundo. Mas olha, estou aberta à partilha, a trazer aqui reflexões mais profundas sobre algum dos temas que falámos, mas fundamentalmente é isto que eu penso, sinto, sei, estudo, é que realmente nós muitas das vezes vivemos as relações dentro de um padrão de certo e errado, quando são coisas que não se devem cingir a isso, que as almas gêmeas não são isso tudo, e muito mais do que isso tudo, mas não são da forma como nós conceptuamos a nível mais romântico, que as relações dão muito trabalho e que muitas das vezes esta coisa da toxicidade das relações é pura e simplesmente falta de lucidez, falta de consciência e que é necessário realmente iluminar estes processos
nem que seja para que possamos seguir o nosso caminho, ainda que separados, mas de uma forma curada, de uma forma resolvida e de uma forma tranquila. Muito obrigada a ti, um bem-aja e uma gratidão enorme.